A reprodução dos fungos é um processo importante para a manutenção desses seres vivos no planeta. Entre os fungos unicelulares, a forma mais comum é a reprodução assexuada, que não envolve a presença de gametas, masculino e feminino. Nos fungos pluricelulares, a reprodução é assexuada, mas pode acontecer por meio de fragmentação do micélio. O micélio ele se fragmenta e cada pedaço desse fragmento pode formar um novo fungo. Só que a maioria dos grupos de fungos apresentam reprodução sexuada e o cogumelo geralmente apresentam estruturas reprodutivas, que são células reprodutivas chamadas esporos. E os esporos estão presentes no corpo de frutificação. Geralmente abriga os esporos e libera esses esporos. Alguns fungos podem formar até nuvens de esporos, liberando inúmeros esporos pelo ar. Onde esses esporos caírem, formarão novas hifas a partir de um único esporos. Quando falamos de modo de vida dos fungos, lembramos que os fungos são heterotróficos e, de acordo com a sua forma de alimentação, nós vamos classificar e identificá-los através de relações ecológicas que são desempenhadas por esses fungos. E quando classificamos como alguns predadores, parasitas, mutualísticos ou saprófagos. Essas são relações ecológicas que os fungos podem desempenhar. Eles podem ser considerados predadores quando capturam com suas hifas pequenos animais para sua alimentação. Quando consideramos os fungos parasitas, nos lembramos que ele obtém seu alimento de outros seres vivos, instalando nesses seres vivos e prejudicando-os. Esses fungos podem parasitar plantas, animais, protozoários. Geralmente eles não matam o hospedeiro, mas limitam seu crescimento ou a reprodução, impede o desenvolvimento desses seres vivos. Algumas doenças de plantas, como a ferrugem de café, são provocadas por fungos parasitas. No homem, pode provocar a chamada micose. Os fungos utilizam a matéria orgânica disponível na pele humana para se alimentar e utilizar-se dos nutrientes que ali apresentam. A relação ecológica chamada mutualismo, onde ocorre uma relação mutualística entre fungos e raízes de plantas, é uma relação importante para os dois indivíduos, tanto para o fungo como para a planta, pois o fungo consegue fixar na planta alguns nutrientes importantes que ela não conseguiria sozinha. A formação de micorriza, onde o fungo ajuda a planta a fixar nutrientes. Só que o fungo também leva vantagem nesse processo, pois ele obtém da planta alguns nutrientes, como açúcares, por exemplo. Outra relação mutualística entre fungos e outros seres vivos é a relação que existe entre fungos e algas verdes ou cianobactérias, formando os líquens. Quando essa relação é estabelecida, os dois acabam sendo beneficiados, pois o fungo sempre fornece um ambiente úmido para as cianobactérias ou para as algas, e as algas fornecem, através da fotossíntese, alguns nutrientes importantes também para os fungos. Outra relação ecológica importante é a relação saprófaga que os fungos realizam. Eles são saprófagos, pois eles se alimentam e decompõem matéria morta, substâncias de organismos vivos mortos, restos de plantas, restos de animais mortos. Os fungos são decompositores e realizam um papel importantíssimo na reciclagem da matéria orgânica, devolvendo ao solo nutrientes importantes, imprescindíveis para a vida. Classificar os fungos não é uma tarefa fácil. São identificados hoje em dia aproximadamente 100.000 espécies de fungos diferentes. Mas uma das formas
mais simples de se identificar o tipo de fungo pela estrutura do corpo que cada fungo apresenta. Podemos dividir os fungos em quitridiomicetos, zigomicetos, basidiomicetos e ascomicetos. Nomes complexos, mas fica fácil identificar quando associamos a estrutura corpórea de cada ser vivo. Os quitridiomicetos, em sua maioria, são fungos filamentosos, aquáticos, e apresentam, em algum estágio do ciclo da vida, um flagelo. São uni- ou pluricelulares, constituem o grupo mais antigo dos fungos, a qual estima-se que tenha surgido há cerca de 400 milhões de anos atrás. Os zigomicetos, muitos representantes são conhecidos como mofos, são responsáveis pelo apodrecimento de alguns alimentos. Outros podem causar doenças em plantas e animais, incluindo o ser humano. Os basidiomicetos são fungos pluricelulares que formam corpos de frutificação em forma de chapéu, fica mais fácil de identificar, chamado cogumelos. Alguns são comestíveis, como champignons, e outros são extremamente venenosos. Os ascomicetos incluem as leveduras, que realizam fermentação, processo importantíssimo na indústria, que acaba utilizando esses fungos para a produção de pão, cerveja, vinho. E dentro desse grupo também há espécies que são consideradas parasitas. Os fungos são extremamente importantes para o equilíbrio do nosso ecossistema e desempenham um papel importante na reciclagem dos nutrientes, como já falamos. Existem hoje cerca de 200 tipos de cogumelos que são utilizados na alimentação humana, e alguns fungos estão diretamente ligados à produção de alimentos. Desde 1940, os fungos têm sido empregados também na indústria farmacêutica para a produção de antibióticos. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.